uma ideia de um pai amoroso que buscava, através de suas leis, trazer sempre o melhor para nós. Porque nós vamos perceber que justamente a indicação de Pedro, lá na sua primeira epístola, vai nos mostrar que o mal, ele vem de dentro de nós. Esse mal que às vezes nós acabamos percebendo à nossa volta, ele acaba vindo de dentro. Então era necessário um espaço para Deus dentro do coração das pessoas. Então Jesus montou esse time. O objetivo dele é construir um templo de Deus em cada um dos corações. E Jesus, jogando dentro das 4 linhas da materialidade, junto com esses que escolheu para ser os seus companheiros de time, durante 3 anos, realizou muitas jogadas benéficas em prol daqueles que conviviam com ele. Os seus próprios jogadores tinham um objetivo de segui-lo, de observá-lo em suas jogadas, para que mais tarde pudessem também proporcionar os mesmos toques no coração das pessoas que Jesus proporcionava. Eram 3 anos apenas jogando dentro das 4 linhas da materialidade, porque mais tarde, aqueles que se julgavam juízes do mundo o expulsariam de campo, desse campo da materialidade. Mas ele seguiria, mesmo fora do campo da materialidade, auxiliando aqueles que ainda continuariam jogando pelo bem do próximo, pela construção do reino de Deus no coração das pessoas. E o resultado positivo que eles poderiam alcançar era justamente esse. Eles, enquanto jogadores, pós-vida material de Jesus, eles teriam que tentar se melhorar para que, com o exemplo desses, pudessem também tocar os outros e mostrar para os outros quão bom era esse caminho do Evangelho. Uma curiosidade dos colaboradores do Cristo é que nenhum desses jogadores, desse time que ele montou, de 12 apóstolos, nenhum deles veio das esferas mais altas, assim como o próprio mestre, por exemplo. Nenhum ser angélico fez parte desse time. Por que será? Por que Jesus não montou um time só de camisa 10? Por que Jesus não buscou aqueles espíritos do seu convívio mais elevado, digamos, aqueles que têm os mais altos passes, que já construíram uma caminhada ao longo desse trajeto do Espírito? Por que esses não vieram junto com Jesus para construir o reino de Deus no coração das pessoas? Primeiramente, porque ele oportunizou aos 12 jogadores e a quem mais se integrasse ao time uma oportunidade de crescimento. Porque nós sabemos que, ao fazermos o bem ao próximo, nós estamos automaticamente nos melhorando, buscando em nós aquilo que talvez nós nem saibamos que temos lá dentro, que é a boa vontade, o amor, a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Está tudo lá dentro, acreditemos ou não. Alguns dormem por conta do uso excessivo das nossas paixões, do egoísmo, do orgulho, ainda bastante latentes em nós. Mas todos esses potenciais divinos se encontram lá dentro a serem desenvolvidos. Então esse time precisava de uma oportunidade de crescimento. E aqueles demais jogadores, as demais pessoas do mundo, precisavam de exemplos de superação próximos deles. Imaginemos se
Jesus pegasse só um time de camisa 10, se buscasse só os benfeitores da mais alta esfera para serem os seus colaboradores, ia ficar bastante difícil para aqueles outros, ainda bastante inferiorizados por conta das suas paixões, conviver com estes seres, porque não veriam ali nitidamente um exemplo de superação, não teriam uma proximidade vista, talvez uma identificação com estes seres, e talvez até chateados com eles ficassem, por conta da tamanha diferença moral entre as pessoas da terra e, quem sabe, esses colaboradores divinos que Jesus poderia ter inserido em seu time, mas não inseriu. Então foi necessário colocar ali pessoas comuns, pessoas que, obviamente, numa leitura mais avançada, feita por Jesus no coração destes, fariam cada um a sua parte para que esse time seguisse jogando, para que o cristianismo não se perdesse ao longo dos anos em função do orgulho de alguém que teria uma posição de comando e que poderia colocar tudo a perder. Mas era necessário começar um treinamento a alguém especial para que, quando Jesus não pudesse mais jogar dentro das 4 linhas da materialidade, ou seja, quando, pós-Calvário, Jesus deixasse de atuar fisicamente naquela região, buscando instituir o reino de Deus no coração das pessoas, outra pessoa com bravura, com garra, pudesse assumir esse posto. E é interessante que quem ganhou a braçadeira de capitão, escolhido por Jesus, foi um pescador de difícil temperamento, um pescador da cidade de Cafarnaum, região litorânea. Ele que tinha uma conduta até mesmo às vezes rude com as demais pessoas, ele passaria a ser o líder do cristianismo. É como se Pedro fosse um jogador de fim de semana com os amigos, aquele jogo ali, com uns companheiros, os conhecidos, e ele passasse desse jogador, nível amador, para um grande capitão de time europeu. Então, a evolução que Jesus proporcionou graças a essa oportunidade a Pedro, a evolução que Pedro conseguiu alcançar ao longo dos anos, foi graças a essa oportunidade e foi realmente algo belo a se observar. Jesus sabia, ao ler o coração de cada um dos jogadores que ele escolheu para fazer parte do seu time, que existia em cada um desses um trabalho muito importante a se fazer. Sabia também que, ao definir Pedro como líder, também nele exigia-se um trabalho de mentoria. Porque, desde o aceite do convite, quando Jesus chama Pedro e o seu irmão André pelo nome, enquanto eles pescavam lá no litoral, em Cafarnaum, ali houve uma conexão com Pedro. Pedro olhava para Jesus um tanto quanto admirado, espantado, era um misto dessas emoções, porque alguém lhe chamava pelo nome, mas era um chamado mais profundo. Pedro, André, era algo que realmente poderia ser a grande diferença, um antes e um pós
chamado em sua vida. Seria um marco muito especial. E Pedro entendeu isso. O coração de Pedro conseguiu fazer essa leitura. Então, ao decidir seguir Jesus, foi necessário que, ao longo desta convivência, importante lembrar que Jesus se abrigou por muito tempo na casa de Pedro, de Simão Pedro, e pôde perceber nessa convivência mais próxima alguns pontos a se lapidar. Porque Pedro, mesmo com suas dificuldades, acreditava ser o melhor do time. Ele acreditava que merecia muito mais a convivência, a preferência de Jesus em todos aqueles trabalhos de campo do que os demais. Ele intimamente exigia uma preferência, por conta dessa proximidade que eles tiveram. Foi o primeiro a ser chamado. E muitas vezes nós, hoje em dia, no trabalho do movimento espírita, lá na nossa casa espírita, a gente pensa assim: nossa, eu estou trabalhando 5, 4, 3 vezes na semana, eu estudo, eu trabalho, obviamente agora, talvez de uma maneira diferente, alguns trabalhos tenham feito uma pausa em função da pandemia, mas se antes nós tínhamos uma rotina e nos perguntávamos por que tamanha rotina tão intensa, é fácil de explicar. O que mais vai na casa espírita é o que mais precisa. Pedro conviveu, abrigou Jesus em sua casa, logo era o que mais conversava, o que mais convivia com Jesus. Logo também era um dos que mais precisava do apoio do mestre. Então esse trabalho de mentoria foi muito bem feito por Jesus no dia a dia, no singelo lar de Simão. E, ao trabalhar essas dificuldades aos poucos, foi mostrando para Pedro o quão importante é nós seguirmos o caminho da humildade. Tem um episódio que é muito conhecido no Evangelho, que é justamente o momento em que Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso aconteceu um dia antes do Calvário, e Jesus disse: olha, Pedro, antes de o galo cantar no dia do Calvário, tu vai me negar por 3 vezes. E naquela madrugada, justamente naquela noite, madrugada, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por quê? Quando os fariseus e os sacerdotes da época se irmanaram com os romanos para que o evento do Calvário acontecesse com Jesus, embora Pôncio Pilatos tenha lavado as mãos, porque percebeu numa conversa com Jesus que esse talvez não merecesse determinada punição, mas foi vencido pela escolha do povo ao colocar em uma comparação com outro ladrão. Jesus acabou recebendo mais votos e foi então o escolhido para o Calvário. É importante se observar que nesse momento Jesus já sabia tudo o que iria ocorrer e também sabia que tudo isso era necessário para a grande lição, que a vida continua, que a vida segue e que às vezes é necessário padecer e carregar a própria cruz para que a gente consiga ir adiante e evoluir. Pedro negou Jesus 3 vezes. É como se Jesus dissesse lá na partida ainda: ó Pedro, você vai receber a bola 3 vezes de frente para o gol, sem goleiro, e vai errar os gols. E aí ele disse assim: não, Jesus, imagina, se eu estiver ali sem o goleiro, vou fazer os 3 gols.
errou os 3 gols. Negou Jesus 3 vezes. Mas, a partir disso tudo, a partir desse sentimento de remorso, talvez, por não se colocar diante dos perseguidores, dos fariseus e dos saduceus e até mesmo dos romanos, que faziam uma busca aos seguidores do Cristo a partir de sua prisão, quando ele negou por talvez um pouco de receio de ser crucificado junto ao Cristo, talvez fosse no seu íntimo a intenção de estar com o Cristo sempre lado a lado, pronto para o que der e vier, mas naquele momento ele negou, ele parou. Não conheço o Cristo. Por 3 vezes até o cantar do galo. Mas isso Jesus também sabia que era necessário, porque mais tarde Pedro, o capitão desse time, escolhido por Jesus, ele, juntamente com os demais cristãos, com os demais apóstolos, instituiria a primeira igreja cristã dentro de Jerusalém. Então a Casa do Caminho surge com a liderança de Pedro. E ali se atendia muitas pessoas que precisavam de auxílio. Recebia-se ali, e não mais só na rua, pelos montes, pelas cidades, nas casas das pessoas enfermas, como Jesus fazia, se curava a todo momento, se tinha um lugar para as curas, e não só as curas físicas, mas também as curas morais, buscando mostrar para as pessoas o quão importante era seguir o Evangelho, mostrando o valor de cada conquista, o quão bem, o tamanho do bem que nós sentimos, da satisfação, do prazer, quando a gente consegue conquistar um passo adiante, um degrau a mais, quando a gente consegue aparar as nossas arestas, ir nos livrando do mal, como lá na oração dominical nós observamos Jesus citar essa frase, livrai-nos do mal. Jesus não está falando especificamente do mal, como a gente entende, o mal dos outros, proporcionado pelos outros, o mal do mundo. Não, livrai-nos do nosso mal, do mal que nós temos aqui ainda, da falta, do déficit da realização do bem. Então, ali se criava um grande líder na Casa do Caminho. O líder do colégio apostólico, Pedro, que com grandes estratégias conseguiu fazer a manutenção dessa casa por um bom tempo dentro de Jerusalém, onde se praticava o judaísmo como forma religiosa, como ideia norteadora religiosa a caminho de Deus. Tem uma parte muito interessante também na história da Casa do Caminho, que foi quando um outro apóstolo, não pertencente aos 12, mas um 13º, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, bate à porta da Casa do Caminho. Isso está lá no livro Paulo e Estevão, para quem quiser acompanhar, para quem quiser dar uma lida mais a fundo. Paulo de Tarso bate à porta da Casa do Caminho e quem atende? Pedro. E ali se apresenta, está aqui o apóstolo convertido de Damasco, Paulo de Tarso, ex-doutor da lei de Jerusalém. Pedro, mesmo tendo ficado um pouco receoso, iria abrir a porta para Paulo entrar. Mas lá, auxiliando Pedro de uma maneira muito próxima,
estava Tiago Menor. E Tiago Menor, ele era um tanto quanto conservador com relação às ideias judaicas. Ele tinha isso muito forte nele ainda. E, de certa forma, era até bom para a manutenção da casa do caminho, porque ele fazia muito bem esse meio de campo com os judeus. E isso proporcionava um pouco mais de tranquilidade, ou seja, ele proporcionava um pouco mais de paz à casa do caminho, sem perseguições, sem aquela marcação cerrada. E, quando Paulo de Tarso bate à porta, Pedro atende. Tiago, ao identificar Paulo, é o primeiro a ficar, opa, peraí, esse cara aqui não. Então, o que Pedro, com bastante sapiência, faz? Ele oferece Barnabé para levá-lo até um local específico e lá Barnabé vai fazer uma entrevista para ver se realmente Paulo de Tarso se converteu, se o antigo Saulo realmente agora era Paulo e era o divulgador, o maior divulgador do cristianismo. Barnabé foi, junto com Paulo de Tarso, numa conversa bastante longa, bem tranquila, observou que Paulo realmente tinha dentro de si aquele germe tão belo do bem, da vontade de auxiliar, do Evangelho de Jesus vivo em seus agora atos benéficos em prol do próximo. E Paulo já tinha percebido que Pedro, ao indicar Barnabé para ir com ele até um local específico e eles conversarem, aquilo foi justamente para montar um campo mais propício para a chegada dele no outro dia, porque então Barnabé levou Paulo até a casa do caminho de novo, e lá eles conversaram. Paulo contou tudo que tinha de ideias, de vontade, de realizações que poderia se concretizar, mas ainda faltava alguma coisa, e Pedro percebeu isso. Faltava um pouquinho mais de maturidade. Então, Pedro, o líder do cristianismo à época, pede para que Paulo volte à sua cidade natal, Tarso, e fique lá por um tempo. Então, lá no silêncio de Tarso, Paulo passa um bom tempo aguardando o próximo passo. No mesmo momento, Pedro pede a Barnabé para que se dirija até a cidade de Antioquia e que lá funde uma nova igreja do Cristo. Então, com a ajuda de alguns seguidores que lá encontrou, Barnabé conseguiu fundar mais um ponto de luz do Evangelho nesta cidade de Antioquia. Inclusive lá que se encontra Paulo com Lucas, o evangelista. E lá em Antioquia, eles começam a promover, através de palestras, através também das curas, uma certa tranquilidade àquele povo. Só que Paulo percebe que em alguns momentos algumas coisas não fechavam muito bem na conduta que eles cristãos estavam realizando em relação às pessoas que eram auxiliadas. E lá no livro Paulo e Estevão, a gente vai observar um trecho muito interessante que, quando Paulo retorna à casa do caminho e lá numa exposição de Pedro, indaga Pedro sobre essa conduta cristã que eles, os apóstolos, estavam realizando, Paulo sentia que havia uma exclusão a certas pessoas, e Tiago, que era conservador, colocava como preferência sempre o atendimento aos judeus. Então lá nos conta, no livro Paulo e Estevão, o Espírito Emmanuel diz assim: de um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo,
cumprindo elevada missão. De suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como um ponto inicial para a cristianização no mundo. De outro lado, estava a figura poderosa de Paulo, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime. De seus atos heróicos derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Então, quando Paulo indagou Pedro sobre essa espécie de preferência que eles cristãos estavam tomando em relação a algumas pessoas, ao fornecer esse auxílio, Pedro parou a sua exposição e naquele momento, ao pedir o auxílio das forças mais elevadas, ele visualizou uma cruz. E aquela simbologia passou para ele a ideia muito precisa e ponderada que ele deveria instituir dali para frente na igreja cristã. A cruz representava a importância de cada um dos lados. Mostrava que, sim, era necessária a manutenção da igreja, contando com um meio de campo com o judaísmo, mas também era importante não excluir ninguém. Então pediu para que ambos entendessem essa posição e que continuassem dando o seu melhor. E que ambos tinham razão naquilo que defendiam. Essa estratégia deixou até um pouco Paulo perplexo, porque ali, como um ato de humildade, Pedro disse: olha, você está certo. E você está certo. Mas a gente precisa continuar. A gente precisa trabalhar. A gente precisa se entender. Porque dividir a igreja naquele momento seria algo ruim. Todos precisavam estar de mãos dadas. E deixa para nós, no movimento espírita, ou através de todos os movimentos cristãos, deixa para nós uma ideia de que todos podem colaborar, que existem várias formas de se divulgar o Evangelho de Jesus e de auxiliar as pessoas. Que nenhuma ideia é melhor que a outra, que todas são importantes, desde que o resultado seja auxiliar o próximo. Então, isso se resolveu muito bem, por conta desta ponderação, desta ideia ponderada de Pedro ao dizer para ambos que cada um tinha a sua razão e que cada um tinha muito valor naquilo que estava fazendo. O interessante é que a gente percebe que Pedro recebeu Paulo na casa do caminho e que mais tarde, quando já estava ficando insustentável a relação com as autoridades religiosas do judaísmo dentro de Jerusalém e que a casa do caminho corria grandes riscos e o seu líder, Pedro, mais ainda, foi necessário que Pedro fugisse para Roma. Lá não teria quem o recebesse, não teria casa, ele foi apenas com o que tinha e que Deus o ajudasse, porque fé não faltava para Pedro. Então, ao saber disso que tinha acontecido com Pedro, Paulo de Tarso resolve cancelar uma de suas viagens e vai até Roma e monta toda uma estrutura com os cristãos que haviam lá para receber e espera lá para receber Pedro em Roma.
Então vejamos que Pedro recebeu Paulo na Casa do Caminho e mais tarde Paulo recebeu Pedro em Roma. Então a relação dos dois também foi muito bela, embora saibamos que Paulo de Tarso não estava incluído nos 13, mas Jesus nunca disse que o seu time teria só 12. Esse time só tinha que aumentar. Todos estavam convidados a jogar nesse time de Jesus, mas poucos se fariam escolhidos, porque para jogar no time de Jesus tem que jogar com amor, tem que jogar olhando o bem que se pode fazer para o próximo. E Pedro, então, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11, traça uma indicação para todos aqueles que quisessem participar desse time, jogar nesse time. E diz o seguinte: aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. É um querido desafio. Você quer participar do time de Jesus? Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Olha que interessante sobre a paz. Buscar a paz e segui-la. Isso passa a ideia também de que a paz não é só um destino, mas é um caminho. Então, para que a gente possa seguir essa paz, para que a gente possa buscá-la, é interessante, não menos importante, apartar-se do mal, livrar-se do mal que há em si e fazer o bem ao próximo. São as características dos jogadores do time de Jesus. E lá no Vinha de Luz, capítulo 27, Emmanuel vai fazer um comentário sobre essa máxima que a gente encontra lá na primeira epístola de Pedro, dizendo que a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo número reduzido de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Por quê? Vinha-se de uma cultura da lei de talião, onde nós praticávamos o olho por olho, dente por dente. Quem recebesse a paulada, que buscasse retribuir da mesma forma, ou pior, que vingasse. Então, essa lei buscava o mal que nós temos dentro de nós. Jesus, a partir do momento que começa a trazer todas as benemerências através da sua fala e também do seu exemplo, diz que quem batesse a face direita, quem te batesse a face direita, que você pudesse oferecer a esquerda também. Bateu, oferece a outra face. Perdoa. Tenta retribuir o bem para essa pessoa. Porque se você retribuir da mesma forma, você vai perder a oportunidade de ensinar alguma coisa para essa pessoa. Ensinar que aquele tipo de atitude é uma atitude infantil que não vai levar a lugar algum. Que aparentemente o orgulho nosso, do ser humano, vai nos dizer que nós ganhamos a batalha por ter batido, mas a nossa luz divina, a nossa centelha divina, que encontra-se em nosso espírito, nós, enquanto seres compostos pelo corpo, perispírito e espírito, podemos dizer que em nosso espírito tem uma centelha que vai nos alertar que está errado reagir da mesma forma. Tem uma consciência que, tendo dentro dela toda a lei natural, toda a lei de Deus, vai nos mostrar que está errado reagir olho por olho, dente por dente, fazer dessa forma como a lei de Talião indica. Então o revide, o ressentimento, o desejo de vingança, eles apenas vão prolongar os desequilíbrios humanos. Vai demorar para a gente conseguir jogar no time de Jesus com esse tipo de conduta.
E ali, na máxima, Pedro está dizendo para apartar-se do mal, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que não é tão fácil assim. Porque Emmanuel está dizendo mais além, não é fácil apartar-se do mal consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Tem que tentar. É muito difícil praticar o bem, não é fácil se livrar do mal, mas é um caminho que nós devemos tentar iniciar. Porque, se não fizermos isso, fica difícil buscar essa paz e seguir. Fica difícil entrar no time de Jesus. O próprio mestre disse que não seria fácil, porque ele disse que se alguém quisesse vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é negar esses personalismos que nos levam à perdição, mas que nos dão prazer. Tomar a nossa cruz é entender que as dificuldades da nossa existência são importantes para que nós possamos carregar o melhor na nossa estrada evolutiva e seguir Jesus. Então é importante saber que pensamentos, sentimentos, emoções, tudo isso gera energias. No Espiritismo fica muito fácil de entender isso. Pensamento, sentimento e emoção, tudo isso vai gerar um campo vibracional, gera energia que se espalha ao nosso derredor. Então, quando a gente vive um clima de tranquilidade, de amor, de amizade, tudo começa a fluir positivamente. Mas se a gente começar a ter momentos de desentendimentos, de palavras chulas, deixando um ambiente pesado, aí a gente vai começar a respirar um ar envenenado por nós mesmos. Então, de acordo com aquilo que pensamos, falamos e fazemos, nós criamos o ambiente ao nosso redor. Quando temos, por exemplo, no nosso lar, uma criança, um bebê, quem sabe um animalzinho de estimação, uma pessoa que está enferma, um idoso enfraquecido, né, com seus anos de vida já. Esses serão os primeiros a captar esse tipo de energia negativa. Então, quando a gente vê lá o nosso filho, de apenas 1 ano, 2, 3, 4, bastante triste, choroso, com dificuldades para manter o equilíbrio, talvez nós, pais, por conta do nosso comportamento, por conta dos nossos desentendimentos, não só dentro do lar, como fora, que levamos junto conosco para dentro do lar, deixamos esse ambiente pesado e estes são os primeiros, os mais frágeis, a provar esse ar envenenado. Essas energias, elas são absorvidas em nível espiritual e se refletem no corpo físico, registrando até mesmo para nós que sentimos, que emanamos esses sentimentos, mal-estar, às vezes febre, dores, indisposição. A gente vai no médico e não encontra a causa dessa febre, dessas dores, desse mal-estar. E esquece que talvez aquela briga, aquele desentendimento, aquele momento em que eu deixei de trazer palavras de alento para trocar por palavras chulas de baixo nível, isso tudo possa ser o motivo pelo qual estou enfermo agora fisicamente. Então, mais uma vez lembrando, quando Jesus pronunciou
lá na oração dominical, livrai-nos do mal, é para a gente entender melhor essa indicação de Pedro. Apartar-nos do mal, livrai-nos do mal, como Jesus disse, é nos livrarmos do nosso mal. Não é dizer para Deus, para Jesus, me deixa longe daquela pessoa, que aquela pessoa só me faz mal. Me deixa longe daquele trabalho, porque aquele trabalho me faz mal. Me deixa longe de tal lugar, não me faz bem. Isso é um mal para a minha vida. Não é desse mal que nós devemos ter medo. É do mal que existe dentro de nós, porque esse pode nos provocar as maiores quedas que um espírito pode ter ao longo de suas encarnações. Então, quando a gente pensa de forma negativa, a gente gera o mal. Quando a gente fala bobagem, a gente espalha o mal. Quando a gente faz o mal, nós nos comprometemos com ele. Então, não é por outro motivo que a gente ouve o seguinte: o mal que nos fazem não nos faz mal. Agora, o mal que a gente faz, esse sim, ele pode nos fazer muito mal. Busquemos essa indicação de Pedro, apartando-nos do mal e buscando fazer o bem, para também assim buscar a paz e segui-la. Assim nós conseguiremos estar jogando de titulares no time de Jesus, que busca e que vai conseguir instituir o reino de Deus dentro do coração de cada um de nós. Meus queridos amigos, onde quer que estejamos, recebamos esse abraço de Jesus, porque estar em contato com o seu Evangelho é estar em contato com o Mestre. Muito obrigado e uma boa noite a todos.